Bom dia, bom dia, bom dia, 7h37, bom dia, segunda-feira. Deixa eu te perguntar, você sabia que empresas éticas vendem mais, de acordo com os últimos relatórios de marketing? Notícia aí de algumas manchetes, né? Algumas pesquisas estão sendo divulgadas nesse sentido e trata do que a gente fala. Então, nós vamos fazer um spoiler aqui hoje, um pouquinho, do que foi o maravilhoso evento da Assis, no Empreender 24. Eu vou te trazer um pouquinho de alguns insights da palestra que eu organizei lá junto com as meninas, porque a gente fala sobre isso também, né? Não só isso, mas é um tópico importante, a questão do quanto que a ética vende dentro das empresas, porque a gente está falando de conexão única com o cliente, é sobre branding. Olha só, uma empresa que não tem posicionamento, uma empresa que não tem propósito, ela não tem proposta de valor, ela não tem branding, ela não vende. Por que o branding vende? Né? Talvez a pergunta dessa live deve ser outra. Por que branding vende? 7h37 da manhã, seja bem-vindo. Vamos fazer uma excepcional semana. Deixa eu fixar aqui o tema dessa live, que nós vamos ficar aqui 10 minutinhos conversando sobre isso. Esse assunto é bem importante, porque você quer fazer venda, eu tenho certeza, né? Você quer fazer venda, você quer fazer valuation, né? Ética e vendas. Ética vende. Vamos botar aqui. Ética vende. Ética vende. Então, o que a gente quer? A gente quer vender, né? E a gente quer vender com proposta de valor, com conexão única com o mercado. Em alguns momentos eu já te dei aqui a fórmula do que é conexão única com o mercado. Eu uso muito esse slogan. Conexão única com o mercado, é óbvio que os gigantes fazem. Então você pega as grandes marcas, os grandes players, né? Vamos pegar Adidas, Nike, Starbucks, todas as grandes redes. Elas são o que são porque elas têm uma proposta de valor por trás. Ainda que o foco seja o capitalismo, e tem que ser, porque elas têm que se retroalimentar, existe algo que provê a sociedade. Então, quando a gente pensa em propósito, lembra, nós, enquanto pessoas, CPFs, se não temos um propósito, não temos conteúdo, não temos recheio, não temos felicidade, não temos paz, porque parece que existe um vazio dentro de nós que nos faz pensar assim todos os dias, por que eu tô levantando para fazer o que eu faço? Com as empresas, isso não é diferente. Né? Então, seria um propósito empresarial, corporativo, que aparece ali no que a gente chama de proposta de valor. Lembra quando tu faz um plano de negócios, aparece proposta de valor. Nessa proposta de valor está embutido o propósito empresarial. Né? Todo mundo, quando abre uma empresa, abre por um porquê. Por que a tua empresa existe? Por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Porque no final das contas é o quanto que essa empresa vai fazer bem para uma sociedade, vai contribuir para uma sociedade. Ela entendendo, o time entendendo, os terceiros entendendo, vestindo uma camiseta sobre isso, as pessoas vão trabalhar mais motivadas. A linha é isso que dá dinheiro. Além disso, vai além disso. É óbvio que você ter equipes bem motivadas dá dinheiro, mas vai muito mais além disso. Né? Vai no que a gente chama de branding, de conexão única. Então, qual é a fórmula da conexão única com o mercado, que é um pouco que a gente falou lá na palestra da CIS, né? Antes da minha colega Grazi falar da sequência falando sobre ferramentas, enfim, né? Meu tema lá foi especificamente conexão única com estratégias de branding e marketing para vendas. Não sei se foi bem esse o título, mas é nessa linha, né? Agora eu não me recordo bem, mas era um título gigante, assim, né? E o que acontece? A conexão única, se a gente for pegar os livros acadêmicos de administração de marketing, elas tratam de que a conexão única que eu tenho com o mercado é o que me torna diferente, é o que me torna líder. Ora, quem é que vende? Quem é líder? Eu quero ser líder, né? Então, quando eu digo para vocês, busquem seu lugar de fala, é para liderar, é para deixar um legado e é para vender. Então, não é apenas a intenção de construir aquela pirâmide de autoridade nas redes sociais que faz com que seu ticket fique cada vez maior, né? É muito mais do que isso. É você se perpetuar no mercado a longo prazo. Então, essa conexão única que a gente busca é para ganhar autoridade com credibilidade com embasamento. E eu faço essa conexão única com o mercado quando, de fato, de acordo com as pesquisas, de acordo com os teóricos, bom dia, e aqui a gente está falando de Kotler, né? A gente está falando aí dos grandes pais acadêmicos, a gente faz conexão única no mercado quando eu sou diferente.
para que eu possa ser diferente, eu obrigatoriamente, é um requisito eu ter a questão de missão, visão, valores, porque é esse conjunto de elementos, de ingredientes que fazem o bolo ficar único, que fazem a identidade corporativa. E, além disso, eu tenho que ter uma proposta de valor, eu tenho que saber como que a minha empresa ajuda de alguma forma a sociedade. Quando a minha empresa sabe, intencionalmente, como que ela ajuda a sociedade e ela passa isso nos seus canais, nos seus meios de comunicação, nos seus treinamentos de vendas, o que ela está fazendo? Ela está registrando como se fosse um DNA, né? Um posicionamento firme mercadológico, isso que a gente chama de posicionamento. A defesa desse posicionamento, a gestão de marca em cima disso, através do veículo de comunicação, é o branding, a gestão da marca. Ora, se eu sou uma empresa que tenho princípios, tenho valores, eu tenho o quê? Responsabilidade. Hoje, 93% das pessoas, dos consumidores, acham que compram de empresas em quais eles confiam. Eles preferem comprar de empresas em quais eles confiam. Se eles acharem, entenderem que aquela empresa, por algum motivo, descobrirem que aquela empresa não é responsável, eles deixam aquela empresa e vão para outra. Então, isso tem a ver com o quê? Com ética, com responsabilidade social, com meio ambiente, uma série de coisas que a gente vive falando aqui. Então, significa que quando uma empresa tem proposta de valor, quando ela tem posicionamento mercadológico, quando ela tem essa âncora de missão, visão, valores, enfim, o que acontece? Ela tem necessariamente uma intenção de ajudar o mercado, não só ganhar dinheiro, que é a essência. Toda empresa tem que ganhar dinheiro, toda empresa tem que vender. Isso é a base, faz a roda girar, faz a economia se desenvolver, a gente fazer mais empregos, ok? Só que, além de ganhar dinheiro, eu preciso ter uma intenção de ajudar o meu cliente através dos meus produtos e dos meus serviços. Então, eu não estou abrindo a empresa só para ganhar dinheiro, isso é consequência, tem que acontecer, tá lá na questão administrativa, financeira da empresa, do negócio, no coração do negócio. Mas, para que o negócio ganhe vida, uma coisa é o coração, outra coisa é a vida que envolve todo, né? Para que a empresa tenha vida, ela tem que ter uma proposta de valor. Se ela tem proposta de valor, ela tem ética, ela é uma empresa ética, porque ela vai de acordo com os princípios do desenvolvimento humano. Ora, isso vende. Tanto vende, que nós já estamos na evolução do marketing, que chegamos ao 6.0, que trata especificamente nisso. Ai, Aline, essa questão da evolução do marketing é algo que a academia organiza em etapas? Não, é algo que o comportamento do consumidor vai nos moldando sobre as tendências de vendas. Logo, percebe que a gente começou numa era lá atrás industrial, em que o consumidor ele comprava por uma questão de demanda, né? Tipo, ele tinha acesso, antigamente a gente tinha acesso, as pessoas, a baixa renda, tinha acesso muito pouco a prateleiras de consumo de alto valor, né? Então, na Revolução Industrial isso mudou. Então, as pessoas começaram a comprar, a ter acesso a carros, enfim. Então, naquele momento, a empresa que vendia mais era aquela que conseguia entrar numa indústria de produção. Depois, veio a questão da qualidade. E aí, nós vamos evoluindo, atendimento, né? E aí, a gente passa para a questão da experiência, ativação da experiência. Agora, desde o marketing 4.0, a gente fala de interatividade, experiência. Então, vende mais quem? Vende mais a empresa que tem experiência, consegue ativar a experiência com o cliente. Por quê? Porque veio a era da comunicação digital, né? Então, as múltiplas possibilidades de interação com o cliente, de fala, de conversa. As empresas, hoje, elas são uma espécie de psicólogos do seu consumidor. Aqui, no marketing 5.0, elas começaram a entender o jogo da ética no sentido de deixar um legado, no sentido de buscar o que eu sempre falo, o seu lugar de fala, no sentido de entender que a empresa é líder de mercado, ela lidera o mercado quando ela assume a responsabilidade de representar o seu segmento para o seu cliente. Ora, se eu sou uma estética, quem vai falar de estética? Se eu sou um dentista, quem vai falar de odontologia? Né? Sendo que esses mercados, eles evoluem a todo momento. Alguém tem que falar sobre isso. Alguém tem que representar o segmento. Aquele que sabe representar o segmento, que está junto com o cliente ali, falando, entendendo quais são as dores do cliente, mostrando as soluções, o futuro, enfim, as dicas, as curiosidades, esse alguém, ele ganha disputa mercadológica desde o que a gente chama de marketing 4.0, que começou algumas décadas atrás, quando as pessoas se muniram da internet na palma da mão. Ok, mas evoluiu. Aí a gente foi para marketing 5.0, que trata de dados. Então, as empresas que passaram a vender, então, são aquelas empresas que conseguem filtrar os dados, que conseguem fazer automação. A tecnologia entrou muito forte
no ano passado, o ano retrasado, faz uns 5 anos a gente fala na questão da gestão de dados, a gestão da automação, e isso é uma tendência ainda que está em crescente, a inteligência artificial, né? Então eu consigo vender para o cliente através de um robô, eu consigo fazer uma trilha de relacionamento dando boas-vindas, eu tenho uma clínica, eu consigo lembrar meu cliente que amanhã ele tem uma consulta, né? Então é a evolução dos processos. E agora continua evoluindo e sempre continuará evoluindo. Qual é a próxima evolução? A evolução seguinte é a questão da responsabilidade. A questão, o Martin 6.0, ele pega tudo que foi tratado antes e inclui um novo olhar do consumidor, que é um olhar voltado para o quê? Voltado para o compromisso com o meio ambiente, um compromisso com a ética, um compromisso com a inclusão, um compromisso com a governança, com os processos. Então hoje está evidente que as empresas que ganham dinheiro são aquelas empresas que olham para processos, que incluem dentro da sua estratégia essas metodologias de bem entender a comunidade, de bem entender o público, atender o público. E isso é proposta de valor. Então, quando a gente não tem intrínseco dentro de nós, enquanto gestores, a ideia de que a proposta do valor ela não é um quadro de fato, mas ela realmente tem que vir para a prática no dia a dia do negócio, eu tô deixando muita margem na questão da disputa mercadológica, porque hoje os clientes, eles não só exigem, eles não só preferem, como eles exigem isso. Então, a gente, aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, na enchente, né, um exemplo, muitas empresas ajudaram a comunidade, outros empresários, enfim, e eu vi, em loco, a população dando voto, dando firmeza, incentivando essas empresas, falando bem dessas empresas, né, e comprando mais dessas empresas. Por quê? Porque elas reconheceram nessas empresas essa questão do crédito que a empresa ganha com a sociedade quando faz essas coisas. E o mindset das grandes empresas que olham para isso e ganham muito dinheiro com o jogo do branding ainda vai além disso. Elas começam a ganhar muito dinheiro e, em determinado momento, elas entendem que elas têm que retribuir isso para a sociedade, né? Elas entendem que elas só existem de fato porque existe uma comunidade. E aí elas fazem uma espécie de reversão de todo o capital que elas tiveram com benefícios sociais, às vezes, inclusive, obrigatórios, né? Então, os grandes players, aí, os gigantes, eles, inclusive, têm uma cota de contribuição social que eles são obrigados a atingir. Mas eu não preciso chegar tanto para ganhar mercado e fazer vendas sendo ético. Eu posso fazer no meu dia a dia. Ah, Lili, mas eu não quero aparecer, eu quero ajudar, mas não quero aparecer. E aí também na palestra teve um momento que eu disse assim, olha, as empresas, elas são líderes, ok, é o que a gente quer. Não é o líder que educa, não é o líder que ensina, não é o líder que é referência, né? Por natureza, a definição de líder é aquele que sai na frente, aquele que tem um protagonismo através do exemplo. Então, quando nós somos pais, quando nasce um filho, nasce um pai, o pai, ele lidera com exemplos. Então, ele vai fazer o bem, ele vai dizer, é bom fazer o bem, ele vai mostrar que ele está fazendo bem, porque vai ser exemplo. A empresa, de certa forma, ela tem essa responsabilidade diante da sociedade. E quando ela faz isso, ela vende. Então, ela vende com uma intenção de exemplo, de liderança, né, que faz o bem comunitário. O que eu quero dizer com tudo isso? Que fazer um bem comunitário, de fato, vende. Fazer um bem comunitário, de fato, vende. Né? De fato, vende. E isso veio aparecendo nos últimos relatórios e nos livros acadêmicos da evolução do marketing. Então, esse insight é super importante para a gente entender, respirar, aproveitar que hoje é segunda-feira e pensar assim, nossa, será que eu tenho claro para mim, para o meu time, qual é a proposta de valor do meu negócio? Qual é o propósito de valor? Qual é a missão? Qual é o que está intrínseco, o que está por trás do vestir a camiseta do meu negócio? Será que está claro isso? Porque é daqui que parte a questão de treinamento, a questão de desenvolvimento de equipes, né? Vê se faz sentido para você. Bom dia, segunda-feira! Vê se faz sentido para ti esse insight, né? Eu colocar os processos de ética dentro da minha conceituação do que é proposta de valor, do que é marketing, do que é brand, do que é posicionamento mercadológico, para criar a pirâmide de autoridade, para valorizar meu negócio e fazer mais vendas. E cumprir, sim, com a responsabilidade social a que me compete. Porque, afinal de contas, nós estamos... Se você não ouviu falar, você vai ouvir escutar falar sobre ESG, né? É a gestão através da governança
que trata de responsabilidades sociais, inclusão social, né? Essa pauta é muito forte e ela vai cada vez aparecer mais dentro das empresas. Então a gente tem que estar conforme. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, significa o quê? Uma responsabilidade ética diante do nosso cliente, nós enquanto desenvolvedores de conteúdo, nós enquanto desenvolvedores de inovação, né? Nós enquanto inovadores, todo empreendedor ele é inovador, ele tem que ser inovador. Então ele tem que estar vendendo e servindo a comunidade através de produtos e serviços dos quais faz sentido para aquele desenvolvimento social, né? Todo mundo que vende algo cumpre um propósito social, todo mundo, né? Se eu vendo um bolo, eu tô matando a fome de alguém com carinho, ou deveria ser assim pelo menos, né? Se eu vendo computador, eu vou estar ajudando alguém a ganhar dinheiro, ou alguém a estudar. Então sempre existe um propósito por trás, né? Eu vou estar realizando sonhos de alguma pessoa em determinado momento, né? Se eu vendo um serviço, eu vou estar ajudando uma empresa a se desenvolver. Enfim, não importa o que você faz. Se alguém te compra, é porque alguém tem uma necessidade e você ajuda o mercado de alguma forma. Ponto. Simples assim. Agora, como é que você passa isso pro mercado? Como é que você representa seu segmento ensinando, deixando seu legado? Porque onde tem uma venda, existe uma dor. Se existe uma dor, existe uma causa daquela dor, existe uma consequência, existe um inimigo comum social que faz aquela dor aparecer. Então, se você é nutricionista, o inimigo comum, o que é? Junto com a sociedade, o sedentarismo, daqui a pouco o açúcar, não importa qual é o seu segmento, você sempre vai ter um inimigo comum com a sociedade. É uma bandeira que você tem que levantar enquanto líder de mercado, para educar, para ensinar. É óbvio que a solução é esses produtos e seus serviços, mas enquanto que você vende seus produtos e seus serviços no sentido de ajudar a sociedade, e para ajudar você tem que cumprir o papel também de ensinar. Se você faz isso, você vai vender mais. Você vai vender mais, vai vender, né? E os estudos comprovam isso. Então essa conexão única, ela trata de eu ser diferente. Ok, eu sou diferente quando eu tenho essa veia, essa cultura organizacional que é só minha. Eu sou diferente. Se eu agrego elementos como inovação, tecnologia, aí eu ser parceiros de negócios, aí eu ser mais diferente ainda. Por isso um plano de negócio é essencial. Para quem não tem um plano de negócio, aquele canvas do negócio que a gente já trabalhou aqui, inclusive em algumas transmissões, procura aí o título, você vai achar. Ele já te ajuda muito a mapear o teu diferencial mercadológico, né? Tem a ver com propósito, tem a ver com paixão, né? Vamos definir propósito aqui rapidamente, né? A sua paixão, o seu amor, as suas habilidades, né? Junta tudo isso, entende como você ajuda o mundo através dos seus serviços, dos seus produtos, junta tudo isso, você tem um propósito. Ok, é muito básico, né? Procure a ferramenta do Ikigai também, que você vai ver que vai dar jogo, tem tudo a ver com isso também. Bom, então na conexão única, a conexão única fala o seguinte, conexão única é um termo que eu inventei, tá? Mas ela é o nome que eu dei para as formas dos marqueteiros, né? Para identificar como que uma empresa ganha valor mercadológico. E a gente já falou tanto de valor, a gente já fez várias semanas conversando sobre estratégias do Oceano Azul, tudo fala sobre valor de mercado, né? Então, assim, conexão única. Eu sou diferente, ok, eu sou diferente. Só que não basta eu ser diferente, né? Se a gente for pegar as teorias da comunicação, não basta eu ser diferente. Eu tenho que ser diferente, mas eu tenho que ter o quê? Para mim aumentar valor. Eu tenho que ter margem de lucro. Para que eu possa ter margem de lucro, eu tenho que ter boa gestão, então eu tenho que ter processo, eu tenho que ter estratégia, né? E aqui entra a estratégia do marketing. Então eu tenho que ter estratégia, eu tenho que lucrar. Não adianta só querer fazer benevolência, eu tenho que sustentar meu negócio. Quanto mais margem de lucro, maior o meu valor. Só que também não adianta só eu ter muita margem de lucro. Eu tenho que ter, para que o meu valor mercadológico ele cresça cada vez mais, e eu tenho essa conexão única com o mercado de liderança, eu também tenho que ter o quê? Mais uma coisa, mais um item importante, uma percepção positiva de imagem diante do meu cliente. Bom dia, bom dia! Então eu preciso ter uma percepção de imagem diferente, única, diante do cliente. Aline, aí veio a pergunta, né? Que rende várias palestras, rende várias lives. Como é que eu faço para o meu cliente me perceber com valor? Como é que eu faço para o meu cliente entender que realmente a minha imagem vale muito? Né?
E se eu for pegar, a gente falou muito sobre isso lá na CIS, na palestra esse sábado, muito, porque foram um ciclo de palestras, um monte de mulherada, assim, especialista, maravilhosas, uma atrás da outra falando, e de tarde foi muito falado sobre isso. Aí entra, se eu for pensar em CPF, em pessoa física, entra a questão de como eu me comporto, entraria a questão da minha fala, entraria a questão de como eu me visto, entraria a questão do meu conhecimento, das minhas habilidades, que eu vou expandindo, que eu vou buscando educação, buscando livros, enfim, né, cultura. Quando eu falo em CNPJ, o que é a roupagem? É a minha rede social, é o meu site, é a cor do meu logo, é a música que eu coloco no meu ambiente, é toda essa ativação de experiência que existe técnica para a gente organizar, no sentido de conhecer o cliente e no sentido de entender que eu tenho cliente que é mais visual, cliente mais auditivo, né? Então, quando eu começo a entender meu cliente, entender as dores dele, eu começo a buscar elementos do marketing para ativar uma experiência positiva do meu cliente através da minha imagem. Eu estou trabalhando o quê? A minha percepção de imagem, que aí vem todas as fases da jornada de relacionamento do cliente para com a minha empresa. Então, começa lá na captação, né? Então, cliente, eu estou fazendo uma campanha, estou fazendo um network, estou fazendo uma gestão de tráfego, estou captando clientes. Como é que é a minha imagem? Né? Aquela primeira impressão que fica. Qual é a minha imagem que eu passo? É uma imagem positiva? Será que tem a ver com o meu negócio? Meu nome é fácil, né? Que a pessoa entra na minha rede social, tá ali claro o que eu faço? Tá bem clarinho o que eu faço? Né? Então, esse é o primeiro impacto. Depois vem a questão da fase do relacionamento. Como é que eu me relaciono com o meu cliente, né? Aí que entra o jogo do brand. Aqui entra o jogo da responsabilidade, da ética, da conexão única. Será que eu me relaciono com o meu cliente só querendo vender? Ou será que eu tenho estratégia de relacionamento com o meu cliente em que eu ajudo ele de fato as necessidades que ele tem, que o meu mercado, que o meu segmento resolve, né? Então vamos lá, eu sou uma padaria. Será que eu consigo ensinar meu cliente a fazer um bolo saudável? Será que eu tenho um bolo saudável para vender? Será que essa é a dor do meu cliente? Será que tem outras pautas que eu deveria abordar que meu cliente quer de mim? Como, por exemplo, fazer um ninho do sonho, como, por exemplo, fazer um cappuccino especial, como, por exemplo, mas eu não quero ensinar receitas, ok? Mostra para o teu cliente como que um café, um aroma de café faz a diferença no teu dia a dia, um café de qualidade, ensina sobre qualidade de café, né? Esse dia eu estava fazendo um podcast com as meninas da Davina, da Davina Cafés Presentes Livraria, e elas estavam dizendo, elas deram uma aula de cafés, né? Estavam explicando a diferença entre café premium, café gourmet, café isso, café aquilo, com notas, com aroma. Eu amo café, né? Então, pra mim, foi uma pauta maravilhosa. O que eu quero dizer? Que você aí, no seu lugar de fala, tem um legado, sim, para deixar. E esse legado é o recheio da ativação da experiência com o seu cliente. Então, você captou o seu cliente, como é que eu vou ser o único no mercado? Como é que eu vou ativar essa percepção de valor? Conversando com o meu mercado. Conversando com o meu mercado. Sobre o quê? Sobre as dores que ele tem. Sobre aquilo que eu represento para ele. Né? Eu quero que o meu cliente pense em marketing e lembre de mim. Eu quero que o meu cliente pense em café e lembre da cafeteria X. Eu quero que ele tenha vontade de consumir algo e lembre né, que eu quero fazer um botox, eu vou lembrar de uma estética X. Então, lembra, todo cliente, quando quer deseja algo, ele vai lembrar de alguma marca. Sempre. Nosso dia a dia, ele envolve mais ou menos 70 mil marcas. Você sabia disso? Você acorda, você pega uma escova de dente, tem uma marca. Você abre uma pasta de dente, tem uma marca. Aí você abre a água, né? Aquela água está vindo através de uma empresa, uma marca. Né? Então, nós consumimos, nosso cérebro, ele se conecta com cerca de 70 mil marcas por dia. Por dia, gente, não é brincadeira. Porque para tudo que eu olho, tem uma marca. Para tudo que eu olho, para tudo que eu faço, para tudo que eu sou. Deixa eu parar para pensar nisso, é bizarro. Isso é lindo, porque assim, se pra onde você olha tem uma marca, significa que nós só temos o que temos por causa das marcas. Toda a marca cumpre um propósito de valor, cumpre uma proposta de valor. Toda a marca cumpre uma proposta de valor. Quando você trabalha essa proposta de valor com ética, você conversa com o seu cliente, você lidera o mercado porque você é ajudador dele, você se destaca, né? Então, se o cérebro ele se conecta com tantas marcas, é evidente que se eu não destaco conversando com o meu cliente, eu vou ser só mais uma no meio daquele montante de marcas. Vê se faz sentido.
Como é que eu lidero? Dando exemplo de sustentabilidade, dando exemplo de ética, dando exemplo de responsabilidade, dando exemplo das tendências do meu mercado. Se eu sou uma loja de modas, eu vou dar dicas de tendência de modas, óbvio, né? Porque assim eu vou chamar atenção, assim eu vou ficar no... Porque meu cliente, ele olha pro varal de roupas dele, ou ele olha pro armário dele, e ele vai ver o que? Muitas marcas de roupas. Eu quero que a minha se destaque, eu quero que depois, essa aqui é a marca, né? O que vai fazer esse brand acontecer, essa percepção de alto valor acontecer? É deixar um legado, deixar uma experiência, deixar riqueza, deixar ética. No final das contas, é o título da nossa live. É deixar ética. O cliente sim se importa com isso, é o jogo, é a tendência do marketing, a ética. Entre outras coisas, aliado aí com automação, com inovação, com inteligência artificial, com tecnologia, né? Então, minha dica de hoje pra você é o seguinte, pense que, seja guardião, eu vou dizer pra vocês que eu disse pras gurias lá, né, em um momento, com muita ênfase eu disse, seja guardião da sua marca, defenda a sua reputação a todo custo, com unhas e dentes, né? A todo custo defenda a sua reputação, seja o guardião da sua marca, isso é fazer brand. E como é que você faz isso? Estando de mãos dadas, conectado com o seu público, com o seu mercado, ajudando o seu cliente. Estando de mãos dadas com o seu cliente, né? Isso faz você vender, isso faz você ficar firme no mercado, isso faz você ter conexão única com o seu cliente, com o seu mercado. Então lembra da forma, nunca esqueça, tá? Conexão única, liderança de mercado e vendas. Eu tenho identidade, ou seja, eu tenho propósito, eu tenho cultura, eu tenho proposta de valor, né? Identidade, eu sou único no que eu faço, porque eu ajudo o meu mercado, eu entendo as dores do meu cliente, pra gente encerrar aqui, ó. Conexão única é igual a eu ter firme no meu posicionamento mercadológico, tá? Com excelente gestão, ou seja, eu tenho processo, eu tenho estratégias. Meu marketing não é feito de qualquer jeito, meu financeiro não é feito de qualquer jeito, minha contabilidade não é feita de qualquer jeito, é feito pensado com profissionais. Se eu não tenho profissionais, porque eu não tenho condições financeiras, eu vou estudar o mínimo para poder evoluir, e eu vou criar etapas, eu vou criar metas de desenvolvimento para poder evoluir, e depois buscar profissionais capazes, e aos poucos eu vou terceirizando com especialistas, porque minha empresa é tudo de bom. Então, eu tenho boa gestão, porque a boa gestão é que ela reverbera nas redes sociais, né? As redes sociais, os seus canais, eles multiplicam aquilo que você é na sua essência. Não esqueça disso, tá? Então eu tenho boa gestão, ou seja, sim, meu negócio ele lucra, sim, meu negócio ele fatura, ele tá pra isso, ele tá pra esse jogo, porque quanto mais eu lucro, quanto mais eu faturo, mais eu transbordo, mais eu ajudo o outro, né? Então eu tenho a obrigação de transbordar, de faturar bem, porque só assim eu consigo contratar mais pessoas, só assim eu consigo ajudar mais a sociedade, assim eu consigo investir mais em inovação, estar vivo com energia para fazer mais parcerias. Eu preciso ganhar muito dinheiro para ajudar o mercado, para desenvolver a sociedade. Então, eu sou único, eu tenho boa gestão e eu tenho excelente percepção de mercado. Para pra pensar, esse é o segredo, tá, gente? O segredo. Para pra pensar, e aqui entra a ética, né, nesse último ponto, a ética. Para pra pensar, pra gente encerrar, fica com a reflexão nessa semana, segunda-feira. Será que a sua imagem, essa imagem que você tem hoje é aquela que você gostaria de passar pro mercado? Será que a imagem que o seu mercado tem de ti, de fato, é aquela que você gostaria que tivesse? Então faz essa reflexão hoje pra gente começar a segunda-feira assim, ó, redondinhos. Não surta com insights, mas eu não sei nem por onde começar. Começa por aquilo que brilhou dentro da tua cabeça, no teu coração, no sentido, ok, isso eu preciso pro negócio. Anota e começa por um passinho pequeno. Lembra que o desenvolvimento é prosperidade e sucesso, tá em você crescer 1% todos os dias, não 100% no dia. Não existe, tá? É impossível e a gente não quer isso. A gente não quer que você se descole da sua realidade. A gente quer que você cresça 1% todos os dias no marketing. A gente quer que você cresça 1% todos os dias na sua liderança. E daqui a 100 dias você vai ser outra empresa, outra marca, mais bem posicionada, em outro nível, em outro estágio, em outro momento, em outra fase da sua vida, né? Eu oro por mim, para os meus clientes e para todos que me acompanham aqui todos os dias, que a gente possa evoluir, que a gente possa ir para a próxima etapa, para que a sociedade vá para a próxima etapa. E por isso, falar de ética, de propósito, de proposta de valor é tão especial e tão importante para mim, porque é assim que a gente faz venda, é assim que a gente ganha o jogo e é assim que é os mandamentos divinos para todos que querem prosperar. Dito tudo isso, eu te desejo uma excelente segunda-feira. Amanhã a gente volta. Amanhã tem Líder do Vale, às 17 horas, com mais uma empresa fantástica que vai falar com você sobre essas experiências que a gente sempre fala tanto em marketing. Sexta-feira nós temos
primeira impressão, você vai aprender a ganhar dinheiro com o YouTube, tá? Fique ligado. E é isso. Excelente semana a todos. Até amanhã. Até amanhã, 7h37.